Bem, pessoal, voltando. Então, agora, a gente vai passar aqui para a próxima etapa, certo? Então, a gente já trabalhou com HTML, CSS, fizemos ali um projetinho, né, usando HTML e CSS. Terminamos o nosso projeto. A gente começou a entender como é que funciona a programação dentro de um site, né, estudando aí o PHP, né, uma introduçãozinha bem básica ali do PHP. E agora a gente vai entender como é que nossas páginas elas ficam mais interativas, né? Com a ajuda do JavaScript. Então, qual é a função ali do JavaScript, né? Primeiro, o que é o JavaScript? O JavaScript, ele é uma linguagem, né? Ele é a linguagem. Hoje, nós sabemos que é uma linguagem bem robusta. Se você for pesquisar aí na internet, você pesquisar uma pesquisa bem rápida. Qual a linguagem mais usada hoje, que mais cresce? Você vai ver que o JavaScript está dominando lá o topo, né? Então, o JavaScript hoje ele dá para a gente fazer tudo, né? Mas o início do JavaScript ele começou ali mais em relação ao usuário e navegador. Então, ele era uma relação entre cliente, né, e cliente e navegador. Hoje não, hoje a gente dá para fazer tudo com JavaScript. Para ser bem sério, interage até com banco de dados, dá para fazer tudo. Né? Mas, nesse primeiro momento, a gente tem que entender que o JavaScript ele é uma linguagem de interação cliente, né, navegador. Então, é a interação do navegador. Então, vamos por enquanto, né? Óbvio que depois de tu se aprofundar aí o estudo no JavaScript, tu vai ver que dá para interagir com o servidor, né? Tudo bonitinho. Mas, por enquanto, o JavaScript, nós vamos entender ele na sua forma crua. Né? Porque para interagir com o servidor, essas coisas, você precisa de frameworks. Que aí é outras coisas que a gente vai ver mais na frente. Mas o que é o JavaScript? O JavaScript, ele dá interação nas páginas. Né? HTML cria o objeto da página, CSS formata a página, e o JavaScript dá interação na página. E a programação da dinâmica, né? Da parte de banco de dados, né? Toda aquela brincadeira. Então, vamos entender um pouco do JavaScript. Então, qual é a diferença? O JavaScript ele é processado aqui pelo navegador, como o HTML. Certo? O PHP é servidor, ele tem que ser compilado lá no servidor. Programação. JavaScript é interação, navegador. Inclusive, os próprios navegadores atuais, eles já vêm com um monte de JavaScript já dentro deles, já vem, por exemplo, digita um comando HTML, vou dar um exemplo agora. Vocês lembram desse comando placeholder? Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. O placeholder, para quem não lembra. Né? O placeholder é aquele cara que eu tinha um input, né? Eu tenho um input, eu coloco dentro do input um placeholder, né? O que é o placeholder? Quando eu não digito nada, vai aparecer o nome, né? Quando eu digito, o nome some. Antigamente, só dava para fazer isso usando JavaScript. Só que era uma coisa que ficou tão comum que todos os navegadores colocaram, né, já embutido nele. Então, o HTML5, na realidade, o HTML5 criou o placeholder. Que, na realidade, esse placeholder nada mais é do que um JavaScript que vem embutido nele, que ele faz aquela mágica, né? De quando tiver sem nada, deixa o nome, quando eu escrever, o nome some. Né? Isso era um JavaScript. Na realidade, antigamente, para fazer isso, consumia quase 10 linhas de código. Quase 10 linhas. Agora eu só coloco isso aqui. Então, é o JavaScript que deixa nossas páginas mais interativas. Certo? Essa é a função do JavaScript. Então, vamos lá, para a gente entender. Do mesmo jeito, do PHP, você precisa de uma área para você brincar com JavaScript. O PHP é programação. Então, se abre aqui, né? Vejam que isso aqui não é HTML, é PHP. O JavaScript,
eu defino uma área no HTML onde eu vou lançar o JavaScript. Então, tu pode abrir basicamente somente script, somente assim, né? Então, aqui já vai funcionar, né? Tudo que tiver aqui, o navegador já vai saber que é um JavaScript, tudo que tiver aqui. Porém, lembrando que a gente tem outros tipos de script, certo? Então, o que é que a galera faz normalmente? Pessoal, isso aqui é totalmente aceitável. Nada a gente vai trabalhar dessa forma. Mas, se você quiser uma forma mais detalhada, tu pode fazer isso aqui também, ó. Script, texto JavaScript. Sem problema algum, certo? Sem problema algum. Beleza? Sem problema nenhum. Fácil, fácil, fácil. Pessoal, vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho um PHP. Quem quiser, salve aí o PHP de vocês em algum canto, certo? Vai estar gravado aqui na aula, né? Mas se você quiser, salve aí no bloco de notas para você ver depois. O que é que eu vou tirar, certo? No meu, eu vou apagar. Vou deixar só aqui limpo, só com JavaScript. Vou colocar aqui um H2 aqui. Pode criar um bloco de notas e salvar dentro do negócio lá, da própria pasta do www, do Pode, sim, JavaScript. pode, com certeza. Não é influenciar em nada não, né? Não, você não. Só vai salvar mesmo só para nível de estudo, né? Então, irmãos, né? Eu tenho aqui, tudo que tiver aqui passa a ser um JavaScript. Tá? Então, óbvio, como tudo, né? A gente vai ensinar programação. A primeira coisa que a gente ensina é a escrever, né? Em uma determinada linguagem, certo? Então, a primeira coisa que a gente aprende é a escrever no JavaScript, certo? Então, para escrever, ó, document.write, certo? Então, aqui é para escrever. Escreva no documento. Fala, professor, é mais código diferente. Na hora que eu estava me acostumando com Echo, já vai mudar. Já mudou, certo? Você tem que entender que cada linguagem, para fazer a mesma coisa, é de outra forma, né? De novo, né? Sempre eu falo nas aulas, linguagem de programação, como o próprio nome diz, é uma língua. Vamos supor que eu chego lá nos Estados Unidos, né? Eu quero dizer boa noite. Tem um jeito de dizer da língua inglesa. Tem um jeito de dizer o mesmo boa noite em alemão, em árabe, em francês. Mas a lógica é a mesma. Qual é a lógica? Boa noite. Dizer boa noite. Então, aqui do mesmo jeito. Se eu tivesse no PHP, como era que eu escreveria na tela? Né? Mas eu não estou no PHP, eu estou no JavaScript. Então, é write, document.write. Escreva no documento. Então, para a gente testar, vamos colocar aqui, bem-vindo, programadores. Pronto, escrita bem simples. Salvem aí e testem. Então, ele escreveu, né? Escreveu bonitinho. Ah, professor, o JavaScript ele vai para o servidor? Não, não. Ele vai compilado aqui diretamente no navegador, né? Ele é uma interação do navegador, certo? A interação do navegador. Como eu disse a vocês, o JavaScript, usando frameworks, você consegue transformar ele em uma linguagem de programação, com acesso a banco de dados, com tudo, certo?
Só que sem framework, ele na sua linha crua, então você vai ali interagir com o cliente, certo? Então, quando eu falo cliente, eu estou falando de navegador. Quando eu digo client-server, eu estou falando de cliente-servidor, que no caso seria ali, né, o PHP, um Java da vida, um C Sharp, mas aqui não, JavaScript ele é interação de navegador. Digo, dá para a gente fazer tudo, mas por enquanto, nossa introduçãozinha. Ah, foi exatamente essa que é aquela que eu te falei, né? Como é? Não entendi, Alan. Essa pergunta que eu tinha feito lá, esse script, que eu queria dizer Ah, essa era a dúvida que eu tinha te perguntado, Sim, eu estou duvidando. que era é só o framework, né, como tá falando agora. Com os frameworks a gente consegue fazer tudo, e transformar ele num ambiente ali de servidor, mas a entrei no Chrome, ele não aparece o título. Se você excluir o H2, ele não aparece introdução a JavaScript. Por quê? Porque não seria o título da página em si? Tá sem áudio. Ixi, será que Desculpa. caiu? Como é título da página? Título da página é o title, é o header, não tem nada a ver. Título da página é HTML. Então, eu estou dizendo introdução a JavaScript. Ele não teria que aparecer no Chrome, não? Ele não aparece das outras vezes que a gente foi fazer, o título aparecia na página. Esse aqui a gente está tendo que colocar o H2 para aparecer. Não, Se não. tirar o H2... Aparecendo lá em cima, cara, ó. Lá do navegador ali, ó. Na abazinha. Vamos lá. Ele só serve para aparecer. Vamos lá. Posso estar fazendo uma pergunta besta, mas... Não, calma. Vamos muita porque calma nessa hora, muita calma. H2 é título de conteúdo da página. Certo? Title é uma configuração da página. Então vamos relembrar lá os princípios básicos, lá das nossas primeiras aulas. Qual é a estrutura do HTML? HTML abriu, fechou. Tudo que tiver aqui é HTML. Head, tudo que está aqui é configuração da página. Então, esse título aqui é uma configuração, que na realidade é a aba do navegador. Por exemplo, vou mostrar agora aqui. Ó, tá aqui, ó, em cima, ó. Uhum. Esse é o título É que da página. como apareceu duas vezes, eu fiquei estranhando. Rapaz, eu pergunto. Pronto, Aí não. Aqui já é o título, ó, do body é o desenvolvimento da página. E para desenvolver, né, a gente tem os Hs, a gente tem... Isso aqui é título de conteúdo. Título de conteúdo. Então, isso aqui não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é uma configuração da página. Isso aqui já é um título de conteúdo. Né? Lembrando que o título, tu meio que coloca seções no teu site. Beleza? Pronto, só deu certo, né? Pergunta mesmo, que eu acabei duas introdução ao JavaScript aí. Mesmo Não, sabendo dos H e tudo mais, eu acabei captei a bugando informação, aqui. captei. Então, eu vou fazer assim, para diferenciar. Ó. Estudo, JavaScript. Percebi. Travou de vocês? Travou também. Voltou. Acho que deve ter caído lá. Deu uma instabilidade agora. Começou a chover de novo. Mas vamos aqui lá. Por enquanto tá normal. Então, pessoal, continuando, né? A gente aprendeu como é que escreve no JavaScript. Perfeito. Então, como é que eu crio uma variável no JavaScript? Então, a gente aprendeu a criar variáveis no PHP. Né? Como é que eu crio variável aqui no JavaScript?
Aqui, pessoal, você já tem que colocar, como é que eu posso dizer? Você tem que fazer uma escrita antes, primeiro. Como assim? Lá no PHP, bastava eu colocar, né, o cifrão. Beleza. Aqui no JavaScript, não. Você tem que colocar o operador var, né, e definir a sua variável. Por exemplo, nome. Vou começar com nome. Var nome. Então, eu acabei de criar uma variável chamada de nome. Beleza? Tranquilo, né? Então, criei uma variável chamada de nome. Tranquilo. Lembrando, só que eu posso vir aqui e colocar o meu nome. Do mesmo jeito. Ó. Maria Laura. Eu coloquei aqui. Tá travando. Perfeito. Tem uma diferença, né? Então, como eu disse a vocês, aqui eu tenho que colocar o var e a variável. Então, aqui eu tenho o valor da variável. Então, eu criei a variável e atribuí um valor à variável. Tranquilo. Segunda coisa que a gente aprende. Como é que eu junto variável com texto? Né? A gente fez muito isso lá no PHP. Lá no PHP, como era que eu faria? O ponto, né? Colocaria o ponto e aqui a variável, por exemplo, nome. No JavaScript, ele é parecido ali com C, com Java, né? Então, tu vai usar um mais. Então, aqui é um maisinho, né? Então, tu tem variável mais texto, mais string. Salvem aí e testem. Rapaz, o Pedro tá só caindo, Pedro. Uma coisa que eu percebi é que aí, você errando qualquer coisinha, já fica uma lista gigante na linha, né? Se colocar qualquer É, coisa errada, vamos supor, só mais uma aspa, aí fica uma linha gigante indicando que está errado. isso. Se eu fizer aqui, né? É, Isso. o Sublime ele já coloca isso aqui para identificar o erro logo. Beleza, então você deve ter testado e viu que já deu beleza. Ó, perfeito, pessoal, perfeito. Então ele já leu minha variável aqui no JavaScript, né? Então ele leu a variável. Então, pessoal, a riega, o Pedro está só caindo, que nem banana verde. Então, o JavaScript ele é simples, né? Ele chega a ser até uma linguagem mais simples e muito robusta hoje. Muito robusta. Então, de novo, se você pegar ali, deixa eu ver aqui. Ó, então, por exemplo, eu botei aqui no Google, ó, bem rapidinho, né? Botei aqui no Google. E se você, ó, pesquisa aqui no Google bem rápido. Linguagem de programação, blá, 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 né? JavaScript, Java, Python, JavaScript, pessoal, isso aqui é de 2008. Tá falhando o áudio. Tá falhando? A internet do senhor tá oscilando aí, professor. Tá picotando o áudio do senhor. Ah, tá falhando agora? Não, melhorou. Agora não. Já falha de novo. Pronto. Então, como eu estava dizendo,
É uma linguagem, por exemplo, que eu indico que todo mundo aprenda. Certo? Então, Tá falhando de novo. Régua. Deixa eu ver aqui. Poxa, a internet está cheia aqui. Os pauzinhos estão tudo em cima. Pode ser instabilidade no servidor do Zoom também. Quando eu fui entrar no Zoom cedo, ele estava muito estável. Não estava dando para entrar, não. Mas, enfim. Desliga a câmera do senhor, pessoal, para ver se melhora um pouco. Vou desligar aqui. Pronto. Tem uma linguagem aqui que é chamada Ruby. É o Ruby. Ruby, né? Tem o Swift também. Swift. Pronto. A linguagem da Apple. Isso. Então, bora lá. Então, só para a gente verificar aqui alguma coisa, vamos dar uma interatividade maior. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer assim agora. Em vez de eu colocar aqui o nome, né, eu digitei direto aqui o nome, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui um prompt. Olha só. Então, para você ver como é a interação do JavaScript, né? O JavaScript ele interage direto com o cliente, direto com o usuário. Testem aí o prompt. Tô vendo aqui. Colocar o host diz, informe seu nome completo. Aqui é bem melhor que não precisaria nem do PHP. Aqui tu diz e vai, sozinho. Já compila no próprio site. Mas é como eu disse a vocês, cada um tem sua função, né? O JavaScript você vai dar uma interação a nível de cliente. A programação você vai dar uma dinâmica a nível de servidor. Quando eu falo em nível de servidor, estou falando de banco de dados, né? Eu estou falando de tudo. Então, cada um... O Java é mais algo para singular, né? Por assim dizer. para dar uma dinâmica melhor, para dar uma interação melhor, né, com o usuário. É os scripts. Você lembra do tempo do Orkut? Né? Não sei se vocês lembram. Lembro, é da minha época. O Orkut, por exemplo, você colocava um JavaScript, ele fazia na hora ali alguma coisa na página da pessoa, né? Por exemplo, tinha um JavaScript que a gente colava, aí tremia a tela da pessoa, aí tremia o navegador, mudava a cor, né? Ou seja, porque ele interage diretamente com o cliente. Direto com o cliente. Então, de novo, programação, você vai interagir a nível de servidor. Banco de dados, pegar coisa no banco, fazer processamentos no banco de dados e por aí vai. O JavaScript, de resto, dá para fazer tudo, só que a nível de cliente, a nível de navegador. Então, outro exemplo aqui, vou voltar aqui. Aqui eu mandei ele escrever, certo? Então, ele vai escrever na tela e eu vou mandar aqui um alert, uma mensagem. Pode ser só assim também, né? Document.alert. Não sei por que isso aí não me é estranho. Acho que eu já vi isso em algum canto. O var eu já vi em algum canto. Sim. E principalmente o alert. Eu acho que eu já mexi com JavaScript em algum momento da minha vida. Só não tô lembrado quando. Eu me lembro do HTML em si, né? Mas... Fora da Matrix. Então, faço aí. Então, aqui eu tenho uma variável
eu tenho uma escrita na tela e aqui eu tenho uma caixa de mensagens da tela. Né? Isso aqui é uma caixa de mensagens. É um alert. Testem aí, irmão. Coloca só alerta, certo? E Tem um dicionáriozinho maior, né? O JavaScript, Jonas? Tem como umas é? funcionalidades. É Tem um interação. dicionáriozinho maior, né? Não, não é que é É, maior. umas funcionalidades. É como eu te disse, Alemão. Como é? É como eu te disse. Não é que seja funcionalidade maior. É porque como a gente interage diretamente com o navegador, é uma coisa bem rápida, né? Uma coisa mais interativa. Dá para fazer essas mesmas coisas no PHP? Sim, a gente faz. Por exemplo, o Iret aqui é um echo. Variáveis a gente criou. Lá no PHP, dá para criar uma mensagem na tela? Dá. É o message box, lá tem também. Certo? Mas é porque aqui o JavaScript é uma coisa mais cliente. Então a gente, como eu posso dizer, a gente se identifica mais. Certo? Cada um com seu cada qual. De novo, HTML cria um site, CSS deixa o site bonito, JavaScript dá interação no site com o usuário e o PHP dá uma dinâmica para o site. Né? Por exemplo, vai acessar um banco de dados, né? Vai criar aquela parte mais robusta do site. Vou dar um exemplo, loja virtual, né? Comprar, vender, pegar os dados da pessoa no banco, tudo isso ali já é a programação, certo? Então, o JavaScript é mais uma interaçãozinha, dá uma interatividade. Então, aqui, beleza, né? Show de bola. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Vai cair mesmo a sala. Eu vou fechar essa. Vou abrir aqui uma, certo? Bem rapidinho, 3 minutos, para a gente poder continuar até o final. Ele já vai querer cair mesmo, certo? Beleza? Ok. Então, fechar logo aqui, rapidinho. Bom. Eu acho que melhorou, viu? Fechando o vídeo.